Então, eu vou tentar mostrar para vocês exatamente quais são essas questões e depois a gente conversa no final, tá bom? Então, vou começar aqui a apresentação e agradecer muito a presença online de todos vocês. Estou recordando aquele momento da pandemia, né, que a gente não saía dessa tela, mas agora é por um bom motivo, era o horário que eu tinha e achei importante dar uma visão, principalmente uma visão de coordenação, do que a gente precisa encontrar rapidamente nesses currículos que vocês depositam ali no Lattes. Mas o Lattes é muito mais do que um currículo, né? Ele, um gerenciador de currículos. Ele também é onde os grupos de pesquisa se solidificam, né? Então, você está sempre linkado a esse dado e também um diretório. Então, o que isso significa? Qualquer dado que entra, ele é um dado que também aparece em outras bases, principalmente por causa do DOI, que agora não, já tem uns 2 ou 3 anos, é coletado. Além disso, as redes de pesquisa também são consolidadas, porque a gente tem a possibilidade de colocar parceiros de pesquisa, de chamá-los para aparecer e até para validar o projeto de pesquisa. Então, nessa hora, alguém de fora ou de outro grupo de pesquisa, ele aparece também ali no seu Lattes na hora que você coloca coautores ou parceiros. Então, como eu disse, é um organismo vivo que cada vez está melhorando, né? A gente espera que melhore mais. Tem dificuldade? Mil, né? A gente não vai falar só de maravilhas aqui. Mas, de toda forma, se a gente souber exatamente como preencher o Lattes e, principalmente, a constância de preenchimento, que eu acho que isso é o mais importante, tudo fica um pouco mais fácil, um pouco mais consolidado. Por que eu disse a constância? Às vezes a gente vai fazendo coisas durante o ano e aí toma um momento do ano para botar tudo a limpo. É a pior ação que a gente pode executar. Acabou de acontecer um fato, um evento, né? Saiu o seu artigo, ou ele foi aceito um periódico, você pode colocar no prelo. Você pode dizer que ainda não foi publicado e pode botar esse dado ali. Você veio de um evento, lança, acaba de lançar ali, virou bolsista, né? Ganhou alguma coisa nova, identifica isso nos prêmios, ou identifica isso lá no seu resumo, que é a sua abertura, ou identifica também na sua atuação profissional. Então, eu já falei uma porção de coisas aqui que fazem esse ecossistema do Lattes funcionar bem. Então, são delongas, vou entrar aqui no que eu preparei para vocês. Na verdade, essa parte é bem rápida. O que eu queria justamente mostrar para vocês aqui é como é que a gente pode funcionar com o Lattes, né? E como fazer, né? Como fazer ele funcionar da melhor forma possível. Então, a primeira pergunta é exatamente essa, né? Como fazer o Lattes? Eu não vou entrar no assunto de cadastrar novo currículo, porque esse é o primeiro movimento que eu acredito que a maioria de vocês aqui já fez, ou todos já fizeram, né? No cadastramento, vocês vão fazer todas as ações que eu vou acabar mostrando aqui, que são de inserir seus dados originais, de onde, qual é a sua atuação profissional, está ligado a algum projeto de pesquisa. Quer dizer, o cadastramento faz vocês colocarem informações básicas, que são o início. Mas o que eu quero falar com vocês, principalmente, deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás, é como é que a gente pode atualizar um currículo, como é que a gente pode buscar um currículo. Esse daqui é o mais simples de todos, né? Buscar currículo. E aí, uma coisa que eu posso trazer aqui para vocês agora, que eu acho que já tem a ver com essa minha fala, é que a plataforma Lattes não é só um lugar de colocar as ações que você executa, né? Seu currículo, seus artigos, sua atuação profissional, seus projetos, né? Mas é muito mais, é um lugar onde a gente gerencia a vida dos grupos de pesquisa e onde as instituições também se comunicam. E por que eu digo isso? Porque no final do ano, quem aqui é de pós-graduação sabe que um outro órgão de fomento, que é o CNPq, desculpa, que é a CAPES, né? Vai lá no CNPq e tenta extrair informações do Lattes, praticamente, né? E principalmente. Então, CNPq e CAPES ficam numa conversa, não são a mesma plataforma, não têm as mesmas funções, mas a gente precisa que as comunicações sejam feitas. E qual é o grande problema? Coisas que a gente coloca aqui no CNPq, às vezes não são encontradas lá na CAPES, quando a gente tem que colocar numa outra plataforma que não é o assunto aqui, que é a plataforma Sucupira. Não são encontrados porque eles não foram, talvez, colocados no lugar certo dentro do Lattes, né?
Porque o que a CAPES quer? A CAPES quer a produção intelectual dos docentes e dos discentes e todos os pesquisadores do Brasil. A CAPES quer os produtos técnicos, que são chamados de técnico-tecnológicos, e ela quer saber se seus projetos de pesquisa estão em andamento. São 3 elementos apenas que funcionam pela CAPES e que tem que acontecer aqui dentro dessa plataforma, que é onde nós estamos, que é o LAT, que é do CNPq. Bem, eu trouxe isso aqui, porque eu acho que, na verdade, deixa eu só passar aqui um pouquinho direto. Gente, perdão, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui que está meio sobrepondo. Só um instantinho. Não sei se eu tenho que abrir de outra forma, às vezes acontece isso, né? Fica meio perdido. Bem, acho que agora vai. Peraí. Foi? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de outra forma aqui com vocês, tá? Sobrepondo uma coisa na outra. Me digam se está em modo apresentação para vocês, só um instante. Entrou em modo apresentação? Ainda não. Não, Tá difícil, às vezes ele entra nesse circuito aqui agora. Foi? Também não. 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 Então eu vou ter que fazer desse jeito mesmo. Assim foi, né? Agora foi. É uma gambiarra aqui. Eu não gosto muito não, porque ele muda um pouco o formato, mas vamos nesse mesmo, tá, gente? Bem, então, como eu estava falando para vocês, a plataforma Lattes, desculpa, esquece Sucupira, plataforma Lattes, ela tem esse papel de colocar a comunidade acadêmica brasileira em coesão. E a gente vai ver depois como é que entra aqui, né? Como é que a gente chega nesse acesso direto, mas todo mundo que já opera ela já sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Bem, eu trouxe essa contextualização porque eu acho que é importante vocês saberem o que nós já passamos como comunidade científica no Brasil. Na década de 70, os currículos eram entregues em papel, e aqui 80 é porque já tem uma impressora com aqueles furinhos laterais, sabe, que vão guiando a impressão. E eram entregues dessa forma. Os pesquisadores, que também não eram muitos no Brasil, veja que os programas de pós-graduação em arquitetura, os maiores, começam na década de 80, final de 80, 90, e também, assim, a gente pode falar de grandes grupos de pesquisa consolidados, como PPGSA, o IFIX, é tudo década de 70. Então, a gente não tem, assim, uma comunidade científica enorme, muito grande, a ideia de bolsista, né, mestrando, doutorando é muito restrita, então, funciona do jeito que está sendo, né? Entregando-se o disquete, mandando, né, os elementos todos via Windows, né, para a plataforma Lattes, que na verdade era uma central de comunicação. Até que o currículo Lattes é criado, isso, gente, é perto do ano de 2000, não é uma coisa muito antiga. Em 2002, um sistema internacional é construído, e aí a gente tem, assim, países que estão aqui conosco na América Latina, mas também Portugal, Moçambique, né, outros países, eles começam a pensar, a gente tem que criar uma forma de conglomerar essas informações e também de encontrar as pessoas. A gente pode pensar que talvez colegas de, né, língua portuguesa, Portugal, Moçambique, que é exatamente o caso, ou até hispânica, que entendem português, podem nos encontrar através do Lattes, podem ler o Lattes, né? Ele é legível por todo mundo, o problema é que ele ainda está em português, eu acho que uma próxima versão já vai construir aí um currículo impresso que saia em inglês, é uma coisa que eu já estou vislumbrando, né? Em 2005, a gente começa o processo de avaliação da plataforma, é uma comissão que constantemente olha e refaz e vem, né, para ver pequenos detalhes que podem ser aprimorados. A última atualização, isso daqui está errado, a última grande atualização foi 2012, mas nós tivemos uma atualização também durante a pandemia, não sei se vocês recordam, que todo mundo ficou nervoso e queria importar todos os seus currículos para não perder nada, o que de fato não procede, porque os computadores e tudo que faz parte desse sistema de coleta das informações
são muito potentes e eles têm que cuidar, eles têm, na verdade, esse papel de cuidar da nossa propriedade intelectual que está ali também, né? Então, podemos perder algum dia? Sim. Vale a pena a gente deixar um PDF de vez em quando impresso? Sim. Tudo isso vai interferir talvez assim, na boa ou na felicidade que a gente pode ter durante os muitos anos de vida. Mas acho que na super... Ih, eu estou ouvindo um barulho aqui, não sei se alguém está tentando entrar. Pronto, obrigada. Na suscetibilidade pouca que a gente vai ter de perder o trabalho. Mas, de forma geral, todos esses dados estão sendo coletados para durarem uma vida toda, para a gente ser encontrado uma vida toda. Então, ele é o único currículo vitae de fato da vida do pesquisador que a gente tem. É o currículo Lattes. Bem, o que a gente vê quando a gente acessa o site do CNPq? Eu vou abrir com vocês. A gente vê uma porção de informações que são importantes, editais, chamadas, mas é lá embaixo que a gente tem esse ecossistema que é tão importante. Não sei se vocês já fizeram isso, mas cliquem de vez em quando nos prêmios. Às vezes tem um prêmio aberto sobre um tipo de trabalho, um tipo de apresentação. Também temos outras informações que têm a ver com bolsas que estão disponíveis, editais, mas principalmente o que a gente vai usar? Plataforma Lattes e plataforma Carlos Chagas para quem é bolsista, tá? Então, esse plataforma Lattes, esse símbolo aqui, é onde nós vamos chegar. Então, uma vez que a gente entra, esse é o nosso ambiente que a gente faz escolhas, né? Como eu falei para vocês. Então, a escolha de atualizar o currículo é a que a gente mais vai fazer, vamos fazer hoje. Cadastrar novo currículo, eu não vou entrar nesse assunto, mas é praticamente, né, começar do zero, e a gente vai falar um pouquinho onde colocar essas informações, então dá para aprender, né? E aí a gente tem a busca, que foi o que eu falei, que também não é um assunto, que é muito simples, mas principalmente como preencher a busca. Vocês já devem ter reparado que se vocês não souberem se a pessoa é doutor, se ela é brasileira ou estrangeira, fica um pouco complicado. Então, a dica é colocar o nome completo da pessoa que você está buscando e desmarcar tudo, caso você não saiba se ela é doutora, se ela é brasileira, se não é. Se você deixar marcado, o Lattes vai buscar justamente as informações na plataforma dos pesquisadores brasileiros, né? Então, é importante não marcar, caso você não saiba que pessoa é essa, né? Bem, isso daqui eu trouxe um mapa de uma cartografia situacionista, só para dizer que é assim que funciona o Lattes. O que é uma cartografia situacionista? É quando você entende que um mapa consolidado, ele não é o reconhecimento de cidade que os cidadãos têm da do seu território, né, do seu recorte espacial. A gente reconhece pelos elementos que mais chamam a nossa atenção, né? Ou pelos grandes símbolos que chamam a nossa atenção. É assim que a gente funciona no Lattes. Mas o que a gente tem que fazer é, talvez, entre esses intervalos de ligação desses fragmentos, né? Tentar encontrar agora coisas novas, informações que talvez sejam vitais que vocês ainda não foram atrás. Uma dica que eu achei importante deixar aqui para vocês é, às vezes, pode acontecer, a gente esquece a senha, não sabe como recuperar. Não existe uma central de busca de senha no CNPq. Essa é uma forma de segurança, justamente como eu falei para vocês, porque todos os nossos dados ficam arquivados num documentador central, né, num supercomputador, e você não tem como solicitar. Então, solicitar direto pelo site, eu digo, né, pela plataforma. Você tem que mandar um e-mail para o suporte senha@cnpq.br. Isso é uma informação também bastante útil. Inclusive, é o que está escrito quando você tem algum problema lá, esqueceu sua senha, o que fazer. Tem que mandar uma série de dados. Às vezes eles não pedem todos esses dados, né? Mas eles querem ter certeza que é você que está tentando entrar na sua plataforma, né? No seu currículo. E aí, falando sobre as atualizações, eu acho que elas são muito importantes. Primeira de todas, né? Alguns avisos estão aparecendo no Lattes. Por exemplo, existem alterações realizadas que não foram enviadas. Isso é importantíssimo, porque você mexe, você coloca os dados e às vezes você esquece de enviar. A plataforma só funciona por meio da comunicação do seu computador, de onde você está, com o supercomputador. Então, a gente tem que enviar cada coisa que a gente atualiza. E eu, né, como coordenadora, e muita gente consegue olhar lá a última atualização. Última atualização, a gente já sabe exatamente há quanto tempo você não vai lá e não envia essas informações para o CNPq.
Também tem outro tipo de aviso agora, que é artigos com DOI duplicado, você botou o mesmo DOI para eles, isso aqui é importantíssimo, porque muitas vezes a gente deixa isso lá por muito tempo, e como eu falei, né, no final do ano, a CAPES quer que busque esses dados lá da plataforma, dentro do Lattes, do CNPq, e para um programa de pós-graduação, se um dado estiver errado, a produção não é considerada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também nisso, né? No caso dos discentes, que é a maior parte que eu estou vendo aqui, a gente pede para vocês preencherem uma ficha, né? Quem é de pós-graduação já sabe disso. A gente pede para dizer tudo o que vocês fizeram. Por quê? Porque até hoje, eu não sei por quê, não tem motivo, né? Mas a CAPES não consegue importar os dados dos discentes, só dos docentes. Não sei por quê. Então, depois a gente tenta descobrir esse mistério, talvez na CAPES mesmo, reunida lá em Brasília, agora em outubro eu consiga descobrir, e a gente vive pleiteando para que isso aconteça. Identificar coautores, isso é um dos itens agora que mais ajuda a gente, os coautores dos artigos, ficam, eles recebem um lembrete pelo sistema, você consegue fazer com que essa pessoa apareça certificada, isso é super bom. E existe uma solicitação pendente de certificação. Esse daqui é um dos mais novos. Isso significa que você colocou o nome de uma pessoa do projeto, talvez o coordenador do projeto, e aí o próprio sistema, a própria plataforma mandou uma mensagem para esse coordenador aprovar você dentro desse grupo. Eu já fiz várias aprovações, então realmente funciona. E aí vocês vão colocar o projetinho lá que vocês fazem parte e ele nunca aparece, provavelmente porque tem essa aprovação pendente de certificação. Bem, eu finalizei essa parte inicial, que eu acho que é assim, a mais ágil, a mais densa. Para quem nunca entrou na plataforma, não deve estar fazendo sentido, mas agora a gente vai dar um sentido, né? Que eu vou entrar com vocês aqui juntos, tá? Então, a primeira coisa é digitar cnpq.br. Basta cnpq.br, tá? Ele já vai direcionar para esse link, que é um link governamental, que é o Gov, né? E como eu falei para vocês, essa página hoje atualizada, ela tem um monte de informações. A gente vai lá para baixo para acessar. Eu já criei, vocês vão ver aqui agora, eu vou clicar aqui, onde queremos ir? Plataforma Lattes. Eu já criei um link para sair dessa página, que essa é uma página que diz o que é a plataforma Lattes, gera uma certa dúvida. Aqui embaixo ele fala, né? Acesse a plataforma Lattes. Para quem ainda não percebeu, está aqui. E é aqui que você vai clicar. Então, como eu já criei um link, ele está aqui para mim, né? Aberto, para eu poder chegar exatamente nesse menu que eu mostrei há pouquíssimo tempo para vocês. Então, a gente tem as opções, como eu falei, buscar currículo, tá? A gente pode colocar o nome de uma pessoa que está até aqui, sem abrir, tá? Não vou abrir nada, vou usar aqui a Thaís, só de mostruário. Então, se a gente não sabe quem é a pessoa, o mais importante, eu acho que é colocar o nome completo, se ela é doutora, se não é, às vezes gera uma dúvida, né? Então, se eu coloco o nome completo, não marquei essa base, mas sei que é brasileira, isso aqui pode funcionar, né? Escolha pelo menos uma das bases, já botei brasileira. Então, eu vou botar demais pesquisadores aqui. Isso pode ser até uma atualização que eu nunca passei. Só tem um, só tem um aqui, né? Thaís Conceição Feitosa Almeida. Ele não está abrindo. Deixa eu ver por quê. Vamos botar de novo, tá? Eu botei alguma coisa errada do seu nome? Tá certinho, né? Será que faltou acento? Não. Aí, Pode ser. Vamos botar o acento, não. Não faz sentido nenhum a gente vai lá. Vou tirar aqui do não sei doutores. se faz sentido. Vamos ver. Entrou com acento. Muito obrigada, tá? Então, o mais perfeito possível, né? Eu nem tinha visto que ela tem acento no i. E sempre o nome completo. O nome Thaís Conceição é um nome que vai dar menos, né, buscas. Teu vai dar busca nenhuma, assim, provavelmente você vai encontrar algumas, mas tem nomes que tem homônimos, né, gente? Em tudo quanto é lugar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome, né? Por causa do éter, acaba me ajudando muito, mas o mais importante é ser sempre o nome completo. E tenho certeza disso. Se eu for buscar um pesquisador, e você só souber o primeiro e o último nome, vários vão aparecer e provavelmente você vai olhar o currículo Lattes errado. Posso até fazer aqui um teste, que é não me colocar doutora, né, para a gente dar uma olhada aqui. E no momento que a gente vai buscar, ó, ele nem encontrou. Vamos lá, nova busca. Foi?
Vou botar aqui. Vamos buscar. Vou tirar. Foi, agora foi, né? Então, eu vou abrir o meu para não dar nenhum problema aqui, tá? A gente vai olhar o meu próprio currículo, que é o que eu quero mostrar para vocês. E nesse momento, a gente só está olhando para o currículo de uma pessoa. Se fosse o seu também, estaria olhando para esse currículo. A gente não consegue fazer muita coisa. Mas eu não sei se vocês já repararam que aqui do lado aparecem elementos que são importantíssimos. Primeiro, de onde eu sou. O FRJ aparece. Onde está o meu Work ID? Outro elemento que vocês têm que colocar, daqui a pouco eu abro para mostrar onde ele é colocado. Inclusive, eu também menciono ele no meu resumo. Então, aqui ele não é coletado, porque ele é só um texto, mas existe um local em que você pode colocar esse Work ID e ele fica aqui detectado. Então, por que que isso aqui é importante? Porque ele me leva para as bases, né? Aqui, ó, abre o meu, né? Ele me leva para as bases de pesquisa, para o FRJ também, para as minhas redes de colaboração, ou então a gente abre aqui o currículo Lattes. Esse currículo Lattes, então, ele está sendo visualizado, ele não pode ser editado, do jeito que eu já tinha comentado com vocês. Então, busca serve para isso, eu vou fechar aqui tudo, né? E vou voltar, então, para onde eu queria com vocês. Então, se vocês já cadastraram um currículo, se ele já existe, você já tem uma senha, é isso que a gente vai fazer. E dá para apenas cadastrar seu nome e depois voltar a preencher isso aqui a hora que você puder, tá? Então, como todo mundo já sabe, agora tem uma série de dados. Aqui eu estou entrando com as minhas senhas SouGov, né? Ó, eu mesmo botei errado. E aí a gente bota uma senha, no meu caso aqui é a senha. Vou voltar aqui de novo, só para ter certeza que eu não botei letra maiúscula. Que é feita pelo SouGov, então eu tenho dupla checagem. Essa foi a mudança que teve, como eu falei para vocês há pouco tempo, todo mundo ficou nervoso, né? Foi uma forma de controle. Esse controle, ele é essencial, porque, como eu falei para vocês, os dados ficam todos arquivados. Aí existe uma lei de propriedade individual rolando junto com o CNPq, obviamente, eles não podem ser perdidos, eles não podem ser repassados, etc, etc. Mas aí a gente chega aqui nesse ambiente, tá? Esse daqui depois eu vou mostrar para vocês que também é um movimento que a gente pode fazer impressão, a gente pode escolher, na verdade, verificar as instituições que estão no meu currículo, mas principalmente isso daqui é muito bom, que é a forma de exportar, a gente pode transformar isso daqui em RTF, que é o melhor, né? O Rich Text Format, que dá para vocês digitarem e trabalharem de uma forma mais agradável se quiser mandar para outra pessoa. Mas a primeira coisa que vocês vão ter é dados gerais. Quando cria, você já tem que fazer isso, né? Sua identificação, de vez em quando, vá verificar. É o mesmo lugar em que você coloca a foto de perfil, né? Como é que eu sou chamada? Isso aqui é importantíssimo. Eu sou conhecida por Pinheiro, mas eu tenho Santana. Então, eu botei o Pinheiro Santana Ethel. Por quê? Para poder grudar algumas informações que estão soltas na minha vida. Teve gente que, eu já participei de evento que colocou Santana Ethel, né? Pinheiro, Santana, Ethel, vai tentar encontrar ali comigo, né? Então, essa parte daqui é a parte que a gente coloca, né? Nome social, se vocês repararam também, pode ser colocado, né? Você diz sim, pode colocar. Dados pessoais, dados, né, de nascimento, passaporte, parará, identidade, filiação, outras. Aqui no outras é que vai entrar justamente o que eu falei com vocês do Work ID. É importantíssimo colocar esse registro, como eu falei para vocês, isso aqui faz muita associação na vida de pesquisa, tá? Eu vou salvar, não mexi em nada, mas só para não perder. Então, dados gerais é o único item em que todos esses elementos são apresentados. Então, como eu falei para vocês, é aqui dentro que vocês vão colocar o Work ID. Lembram que eu falei, eu também coloquei ali no meu resumo? Eu vou só abrir aqui para editar o resumo. Vou voltar aqui devagar, tá? Isso aqui já está aparecendo, já existe para mim. Mas se eu quiser mudar, se eu quiser exibir o texto completo, obviamente, né? Mas assim, eu quero editar o resumo, ele abre tanto na versão português quanto em inglês. E eu botei aqui, esse OrcID é um elemento que eu escrevi. Ele não é clicável, ele não é direcionável, não é nada, mas eu achei importante para eu ser encontrada como pesquisadora. Bolsistas, ganhou uma bolsa nova, se tornou bolsista, tem que escrever isso aqui.
Esse resumo é uma das partes principais para a gente fazer, e não apenas eu, mas para as pessoas que fazem avaliação de concurso, para outras pós-graduações, analisando, olharem vocês, o que vocês são, o que vocês estão fazendo. Não precisa ser um testamento, mas é muito importante que vocês consigam colocar o máximo de informações para que, é isso, né? Para que vocês sejam vistos. Então, esse daqui é o mais simples de todos, é só clicar em editar para resolver. Ó, o que eu tinha comentado com vocês. A minha última atualização foi no dia 11 de setembro. Provavelmente porque teve a banca de um doutorando meu que está até aqui, né? Então, acabei de fazer a banca, vou lá e eu menciono o que foi que aconteceu. Muitos de vocês aqui devem participar de bancas, talvez banca de TFG, qualquer coisa. Depois eu abro isso daqui, porque é muito simples, intuitivo de preencher. Esse daqui não dá nunca erro, né? Inclusive, CAPES e outros órgãos não olham, eles só esperam que você seja um pesquisador que produza. Mas é importante que você tenha tudo isso aqui citado, porque na hora que você vai fazer um concurso, ou até mesmo, né, não sei, uma atividade profissional em que você tem que ser escolhido, né, uma licitação, cotação que a gente executa, é bom que você diga o quanto você atua, né? Então, a gente depois fala sobre colocar isso daqui. Formação é onde eu queria chegar com vocês, que eu acho que é super importante. Todo mundo tem uma formação para colocar e ela pode ser complementada o tempo todo. Então, eu tenho aqui, né, doutorado, mestrado, graduação. Na hora que entra com pós-doutorado, só o que é formação acadêmica, né? Você pode ir e colocar um novo item. Veja que quando a instituição ela é válida, né, acreditada, o CV do orientador fica ativo. Então, na hora que você digita, aqui no meu caso foi doutorado, minha orientadora, Cristiane Rose Duarte, de Siqueira Duarte, né? Não teve orientador, ela é que está sendo coletada aqui. Então, quais são as palavras-chave, né? Isso aqui tudo é muito intuitivo. Um a um você vai escolhendo. Qual tipo? Olha que coisa, coisas loucas do CNPq. Tipo de doutorado normal. Poderia ser regular, né? Tá normal, gente. Eu não estou nem brincando com vocês. Outro dia eu olhei isso e achei assim, o cúmulo, mas é isso, né? Então, não fiz um doutorado de sanduíche, não é cotutela, que eu estou fazendo com uma outra universidade junto, né? É o normal, é o normal. Coisas importantes. Como é que a gente procura a instituição? Se tem uma lupa, você tem que clicar na lupa, não vai entrar automaticamente. Então, se você digitar as 4 primeiras letras, né, no caso da UFRJ é bem simples, e pesquisar, ela tem que aparecer para você. Em algum momento aí, ela tem que estar credenciada. Então, é isso daqui. Qual é o curso? Né? Eu tive que botar de novo a UFRJ, eu perdi o curso. Então, para o pessoal que está fazendo pós-graduação, procure a pós-graduação. Para o pessoal que faz faculdade de arquitetura e urbanismo, procure a faculdade, qualquer que seja a sua faculdade, direito, etc. Primeiro a instituição, depois procura qual é o curso que você quer. Curso de arquitetura e urbanismo de graduação é um curso separado da pós-graduação. Então, a gente vai e procura pós-graduação em arquitetura, acho que está mais ou menos por aqui, está aqui. É um pega-pega, né? E aí a gente coloca os dados que estão sendo solicitados, se teve bolsa, se não teve bolsa, por aí vai salvar. Então, eu vou fazer isso para cada um dos elementos. Se você colocar incluir um novo item, aqui eu já incluí todos, ele vai perguntar para você o que você quer incluir. Você quer colocar um ensino médio? Veja que eu não coloquei, para o meu tipo de currículo agora não é preciso, mas para o pessoal da graduação é muito importante. Onde é que foi o seu ensino médio? Segundo grau, primeiro grau, ainda está segundo e primeiro grau aqui, né? Aperfeiçoamento, especialização, doutorado, mestrado, então tudo isso aqui você pode simplesmente escolher e começar um novo. Vou colocar aqui o ensino médio segundo grau, que eu acho que pode ser interessante, já que eu nunca coloquei, né? A minha instituição tem que buscar. Então, eu fiz no Cefet, ele vai procurar aqui, ó, Centro Federal de Educação Celso Cicobi da Fonseca, ele mesmo, foi concluído. Eu comecei no ano de 1992 e fui até 1995. E vou salvar. Então, ó, rapidamente já entrou um item aqui, depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho que mandar esse currículo para que essa informação saia daqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu estiver falando rápido, acredito que não, que eu estou tentando ser assim bastante massiva, né?
Mas pode abrir o microfone e falar comigo, tá, gente? Porque eu já entrei no modo apresentação aqui, tá? Bem, então, formação, a gente vai buscar o que que a gente fez. O que que é formação complementar? Essa é uma pergunta que sempre vem. Qualquer curso de importância que você tenha executado. Ah, eu fiz curso de culinária, não sei se precisa, né? Se você estiver fazendo uma faculdade de nutrição, talvez seja bom, né? Arquitetura e urbanismo, não precisa. Mas existem cursos e coisas que vocês executam durante a vida, às vezes até de 18 horas, 20 horas, que talvez seja interessante colocar. Então, façam isso. Eu acho que formação está muito rápido. A atuação profissional, eu acho que é o mais interessante aqui agora. Quantas vezes vocês podem voltar para olhar isso daqui? Quantas vocês quiseram, né? Então, eu sou professora visitante na Universidade Lusófona, isso já está até aqui agora, 2022. Fui diretora da Amparc, coloquei a Amparc aqui. Dei aula de inglês, de 96 até 2001. Trabalhei no núcleo de computação, trabalhei no Fundo Cefet-MEC, que é uma organização sem fins lucrativos dentro do Cefet. TV Globo, pós-graduação PROARC, escritório técnico da UFRJ também, trabalhei um ano, Universidade Federal. Veja, eu botei o PROARC e Universidade Federal porque eu entendi que são ações diferentes. Por quê? Porque aqui na Universidade Federal, tudo o que eu estou fazendo eu vou colocando. Então, quando eu era uma professora substituta, eu já coloquei isso, eu era uma substituta bolsista CAPES, está aqui, ó. Professor substituto, tutoria, pesquisador, como é que a gente faz isso, né? Vocês vão olhar que aqui eu estou crescendo, né? Estou crescendo. Ah, eu já fui docente, né? Encerrou esse daqui do MPPP, PGPP agora, já coordenei TFG, professora associada 1, 2, 3, né? Aí você vai colocando tudo o que você está executando dentro da mesma instituição que você se cadastrou. Como é que faz isso? Tudo começa com o primeiro item. Então, aquele meu primeiro item lá de 2002 foi quando eu disse qual era o meu vínculo. Aí, ó, tem que pesquisar o vínculo. Servidor público, colaborador, bolsista, outro. O outro é ótimo nessa situação. Porque aí a gente geralmente pode escrever ali, né? Deixa eu botar aqui, pode escrever. Por exemplo, depois eu apago. Eu posso colocar aqui, já existe isso, tá, gente? Mas eu vou colocar coordenadora da pós-graduação. Por que que já existe? Porque eu fiz um vínculo profissional com o PROARC. Então, eu botei essas informações lá. Mas se eu não tivesse feito, eu poderia colocar aqui, coordenadora da pós-graduação em arquitetura. Só coube isso daqui, gente. Eles chegam uma hora que ele não deixa mais fazer. Possui vínculo empregatício? Sim, né? Qual é o seu enquadramento funcional? Aí, ó, esse também eu posso escrever. Se eu não encontrei coisas que eu já deixei que eu achei importantes, a gente pode colocar aqui. Qual é o seu enquadramento funcional no caso de ser uma coordenadora? Eu vou botar aqui coordenação. Simples assim, né? Carga horária semanal, 20. Dedicação É, exclusiva, não. Por favor, pode falar. boa noite, sou o Michael. Te Por fazer uma favor, Maia. pergunta. Você poderia dar o exemplo no caso do estágio, né? Que a gente tem que fazer o estágio supervisionado, que a gente tem que fazer no mestrado, principalmente quem é bolsista. Como é que a gente Posso, poderia preencher, por favor? posso. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou sair, eu não vou salvar, tá? Não salvei. Eu vou entrar lá no da pós-graduação, que vocês podem colocar, né? Qual é a sua atuação profissional? Eu hoje sou bolsista na pós-graduação em arquitetura. Você também pode colocar, né? Qualquer outra atividade, mas lembra que é profissional, é aquilo que você está recebendo e trabalhando, tá? Então, veja que eu já botei aqui, né, gente? Coordenador do PROAC desde 2020 não teve fim. Professora permanente desde 2014 não teve fim. Colaboradora teve. Vou até aqui agora resolver isso, tá? Então, isso daqui é anterior. Quando você coloca anterior, ele já abre para você a outra opção de preenchimento. Então, eu fui aqui até mais ou menos, se não me recordo, não estou errada, né? Abril de 2014. Eu posso até olhar para ver ali como é que eu botei a permanente. Perfeito, memória boa, tá? Abril de 2014 eu fui colaboradora e em abril de 2014 eu comecei a permanente. Então tá, eu botei as coisas que eu já passei aqui dentro da pós-graduação da arquitetura. Vamos lá, novo item. O que que você vai colocar aqui de vínculo? Ao invés de você procurar, que não precisa procurar, você pode colocar. Então, qual é o seu vínculo com a pós-graduação? Deixa eu ver se eu boto aqui outro, só para ver se ele vai abrir aqui para mim. Pronto. Geralmente eu faço isso. Ai, eu fiz uma coisa aqui agora que eu já estou acostumada, tá, gente? Deixa eu abrir de novo. Peraí. Às vezes você tenta escrever e ele não aceita. Ele não aceita. Dica de ouro.
Aí, o que que eu venho aqui? Eu boto outro, confirmo, ele vai dizer que tudo bem, não dá, aí você, pronto, consegue deixar ele aberto para escrever. E aí você pode colocar aqui, ó, bolsista, vamos botar CAPES, tá? Que é o que mais tem. Possui vínculo empregatício? Não, não é um emprego, né? Mas o seu enquadramento funcional, você pode colocar que é mestrando com bolsa. Isso pode ser uma explicação de como é que você está enquadrado aí. Qual é a sua carga horária semanal? 20, né? É mais ou menos que você está ali, pelo menos 20 horas de dedicação. Quando é que foi o início? A gente pode botar 04, 2023, ainda é atual. Quer botar uma informação? Né? Entrei na turma de 2023, né? Ingresso pela turma de 2023, atuação em apoio organizacional do programa, por exemplo, né? Está me dando um apoio para as coisas acontecerem. E salva. Nesse momento, esse elemento apareceu aqui, né? Cadê onde é que eu tinha que colocar? Mestrando com bolsa. Esse é o meu enquadramento funcional. Então, é sempre aquele segundo que você coloca. O que você for colocando, enquanto for mudando a sua vida, a sua atuação, né? Por exemplo, agora é FAPERJ. Você pode repetir, mestrando com bolsa, mas aí lá dentro não desse, né? De um novo, você pode mudar isso daqui para bolsista FAPERJ, por exemplo. Então, você vai criar duas entradas de bolsa. Não tem problema algum. Gente, eu vou excluir antes que eu esqueça. E vou deixar isso aqui. Ok, tá? Sim, Michael, deu certo aqui para entender? Perfeito, perfeito. Deu Tá. sim para entender. Eu vou, na verdade, eu vou fechar aqui, porque tudo então que eu já passei, alguns encerraram, ele diz para você quando é que encerrou, né? E outros estão abertos, né? Esse aqui mesmo eu posso fechar. Muito bom quando a gente está aqui olhando tudo, tudo junto. Eu já encerrei a minha direção, eu fui direção executiva da Amparc, né? Então, quando foi que foi encerrado? 2022. Viu que eu deixei ele aberto? E isso acontece por quê? Porque quando eu botei era isso, não tinha terminado. Mas em momentos futuros, o que eu acho que é importante, tem que entrar e tem que vir aqui e finalizar isso. Então, é anterior, eu fui até dezembro de 2022. Veja que eu posso editar. Então, a gente só vem aqui e salva. Eu estou aproveitando para ajeitar esse texto aqui que estava tudo fora de jeito. Se alguém quiser falar, gente, pode falando, enquanto eu estou aqui nesse toque de ajustar o texto. Pronto. Pode falar, Diego, por favor. Boa noite. No caso da monitoria, também serve nesse mesmo espaço, coloca monitoria. Eu colocaria. É uma atuação profissional, ela não deixa de ser uma atividade técnica. Lembra, gente? Profissional, eu estou exercendo. A Bolsa já te dá isso, eu também colocaria. O que que você poderia fazer? Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí você vai colocar que você foi monitor. E você atuou tantas horas fazendo o que você quisesse. Sim, então você vem aqui no incluir novo item e coloca. Então, esses dados estão sendo lançados aqui, e o que que acontece? Eles estão sendo guardados, né? Se eu abrir qualquer um aqui, é grande, né? O FRJ, então, que é onde eu estou fazendo um monte de coisa, ele é muito grande. Na hora que o currículo é aberto, deixei meu currículo aqui de propósito, né? Vamos olhar aqui, ó, currículo Lattes. Essas informações ficam uma embaixo da outra. Então, só para mostrar para vocês que é isso, ele cresce porque tudo está aqui descrito, o que também é muito importante, né? Então, ali a gente lança os dados, mas, na verdade, todos eles depois vão ser colocados um embaixo do outro para nós colocarmos, né, no nosso currículo. Também tem a chance da gente exportar esse currículo com o período certo, né? Por exemplo, eu só quero de 2015 até agora. Ele é um currículo vitae, né? Aqui eu já estou aqui há muitos anos, desde 2001, talvez, né? Mas eu posso escolher o que fazer. Então, gente, dados gerais de formação é bem tranquilo, atuação profissional, acabei de olhar com vocês. Linhas de pesquisa. Se vocês fazem parte de alguma linha de pesquisa, coloque. Isso que eu acho que é importante, ó. Então, as linhas que eu estou trabalhando, veja bem, não é projeto de pesquisa, tá? Essa linha de pesquisa aqui, ela é justamente o que eu faço na minha universidade, inclusive vem escrito aqui, né? Para incluir uma linha de pesquisa, acesse atuação, atuação profissional, selecione a instituição, atividade e uma nova natureza de atividade como pesquisa. Então, isso está lá na Universidade Federal.
Eu botei pesquisa, eu mencionei, mas são pesquisas grandes que eu tenho, né? De cultura, paisagem, ambiente construído, que é a grande área de pesquisa que eu atuo na pós-graduação. Isso aqui é o nome da área dentro do PROAC. Então, eu explico ela, não estou falando de projetos. Projetos podem ser milhares, tá? Mas quando eu estava lá no PGPP, projeto Revitalização e Restauração, então essa daqui, para mim, né, não é ativa, mas eu continuo atuando, então eu deixei para poder continuar aqui, já estava quase no Escola Livre, né? E essa daqui é o que eu faço na graduação, porque não deixa de ser também uma atividade de conhecimento, né? Técnicas de desenho codificado, de desenho, na verdade, né? Codificado, e eu posso até colocar aqui observação, porque é o que eu tenho feito, né? Então, você pode colocar informações, ó, eu deixei aqui hoje, eu já criei ela para vocês verem o que eu estou fazendo, né? Então, quais são os objetivos da linha? Nesse caso, eu estou falando de uma professora da graduação que quer trabalhar isso com os alunos, né? Vamos lá. Construir um repertório de desenho. Vocês podem botar um texto livre, se já tiver uma pesquisa em andamento, por exemplo. Os pós-graduandos estão dentro de uma área de pesquisa da sua pós-graduação e está lá aquela área dizendo que ela faz tal coisa. Bota o nome da área, bota o que está escrito, né? Bota aqui dentro. Como não tem lugar nenhum, estou criando aqui com vocês. Então, como construir um repertório de conhecimento, prática e talvez descobertas, né? Porque a gente quer fazer isso junto, de desenho relacionado à profissão de arquiteto e urbanista. O que eu estou falando aqui? Né? Que eu tenho uma linha de pesquisa muito prática que eu estou desenvolvendo na minha atuação como professora. Então, primeira palavra que eu coloco aqui, gente, a mais óbvia de todas, desenho, né? Outra que eu colocaria aqui, arquitetura. E outra que eu colocaria aqui, urbanismo. Por quê? Porque essas três, as palavras-chave, elas têm que dizer exatamente o que você quer que as pessoas encontrem em você no futuro. Eu quero que elas saibam que eu sou da arquitetura e urbanismo e que eu estou falando de desenho. Então, não é para criar palavras-chave maravilhosas e soltas, elas têm que ter a ver com o que você disse ali no início. Área de conhecimento, nossa área é arquitetura e urbanismo. Então, geralmente aparece aí arquitetura de sistemas de computação. Qual eu coloco? A primeira. Todas essas aqui são sub-áreas, fundamentos, história da arquitetura. Eu posso colocar? Pode. Você pode colocar aqui, ó. Vou botar fundamentos, né? Aí eu comecei com arquitetura e urbanismo, e agora eu vou colocar a sub-área aqui junto. Você pode colocar, se não me engano, até umas 3 ou 4 áreas, né? E vai criando. Setor de aplicação. Aqui eu já sei de qual que é educação. Existem muitos setores. Eu vou colocar aqui profissional para ver o que aparece. Ó. Outras atividades profissionais, científicas e técnicas. Sim. Eu não sei o que eu quero colocar. Vem aqui e listar todos. É chato. Mas é só ficar olhando um a um e escolher, tá, gente? Então, como eu já sei algumas, eu começo a digitar e ela vai aparecer. E basta isso, salvar. O que aconteceu? Sua linha de pesquisa profissional, ou de pesquisa, obviamente, né? Ela fica aqui marcada. Por que eu quis frisar para vocês que era a linha de pesquisa? Porque eu falo disso na minha atuação profissional, né? Eu falo que eu estou dando aula de desenho codificado dentro da UFRJ. Eu falo coisas, assim como os mestrandos e doutorandos aqui podem colocar a grande área e podem lá falar, eu sou bolsista dessa área, pode mencionar isso, né? Vai funcionar bem. Mas existem outras, né? Aqui, coisas que eu faço, se eu sou membro de comitê de corpo editorial, de comitê de assessoramento de revista, revisor, área de atuação, a gente pode colocar o que quiser. Assim, é muito simples, é só colocar, incluir novo item e começar a preencher. Se tiver uma lupa, você tem que buscar essa informação aqui dentro. Se não tiver lupa, você pode realmente colocar o dado e ele vai aparecendo para você. Se você marcar anterior, ele vai te dizer o final, porque ele entendeu que você já acabou essa ação. Então, veja que é bastante parecido em todos os momentos, né? Bem, eu vou fechar aqui, que eu acho que agora isso daqui importa para todo mundo, tá? Projeto de pesquisa. Todo mundo que faz pesquisa tem um projeto de pesquisa. Qual é o seu projeto de pesquisa? Foi aquele que você entrou para fazer o seu mestrado, doutorado, ou na sua iniciação científica, ou aquele que você está desenvolvendo até, né, com outro professor, em algum movimento. Então, incluir novo item.
A gente sempre começa por aqui. E aí, qual é o nome do projeto? É o título, descrição, situação. Está ativado, está concluído, está em andamento. Eu vou só dar uma olhada aqui para vocês verem, ó. Se eu já concluí, eu fechei. Mas se ele está em andamento, e realmente está, o Cap Sprint está em andamento, cartografias afetivas está em andamento, criação, tem, eu já vi que tem meu IC aí, né? O João está aí. Criação do dispositivo, toca o quê? Junto com o pessoal da música e do design da comunicação está em andamento, um outro feito com a ambiência está em andamento. Aí você vai olhando assim, ah, tá tudo certo, né? Cadernos do Ar, que é captação de textos. Aqui tem uma quantidade grande de projetos, mas alguns já terminaram. Então, o mais importante, gente, como eu falei, é o currículo da vida, né? Ele é vivo, é que vocês de vez em quando voltem para olhar se as coisas realmente estão funcionando. Então, coloquem o seu projeto de pesquisa. Acho que aqui está tranquilo, né? Não precisa abrir com vocês, não, né? Produções é o mais difícil. Vamos lá. Bem, aqui é o que dá o grande problema, a relação entre o que nós colocamos aqui do CNPq que a CAPES vai precisar. O que a CAPES olha, tá? Ela vai olhar quais são os seus trabalhos publicados, então, artigo em periódico, artigo aceito para publicação, ela não vai pegar. Mas é importante colocar? É. Então, vamos lá. A primeira dica que eu dei para vocês. Um periódico aceitou o meu artigo. Vai lá e coloca no Prelo. Por que isso é importante? Né? Eles foram aceitos para publicação. Veja só, eu tenho um aqui da Revista Latino-Americana de Ambiente Construído que eu acho que já foi aceito. Depois eu tenho que olhar. Assim que eu soube, assim que aconteceu, ok, está aqui. Então, eu já tinha colocado que, eu já tinha digitado, vou começar aqui do zero para mostrar para vocês, né? Eu já tinha colocado assim, ó, fui aceita. Cadê o DOI? Coloquei aqui o DOI da revista, né? Se você não souber o DOI, não precisa colocar, tá? Só que ele não vai coletar o DOI se você não colocar, óbvio, né? Então, coloca aqui, ó, não precisa, não tem o DOI, não vou colocar, né? 2023, qual foi o título? Blá, 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 né? É um dos 5 trabalhos? Essa pergunta vai aparecer em todas as produções. Depois eu percebi que, sei lá, em 2010 eu já tinha colocado as 5 produções mais importantes da minha vida e que eu não podia mais inserir nenhuma. Então eu comecei a ver as antigas que já não eram as mais importantes, porque, obviamente, ainda tem muita produção que eu vou considerar importante, né? Então, outra coisa que vocês têm que ficar ligados, que se você disser assim, sim, aqui, ó, já existem 5 produções relevantes cadastradas. Você tem que voltar lá na produção, que é fácil de voltar, é só olhar a lista, depois eu abro lá a lista aqui com vocês, que é essa daqui, artigos completos publicados, e até outras, ó, que aí eu vou, aparece uma estrelinha, tá vendo aqui? Essa estrelinha significa que eu coloquei ela como produção relevante. Ela ainda é para mim muito relevante. Então, de vez em quando, olha só, gente, que informação também que é importante. De vez em quando você tem que abrir o celular e ficar passeando por ele. E ficar vendo assim, será que eu já fiz tudo? Será que eu já encerrei tudo? Será que eu dei, né? Botei a coisa certa? Isso vai fazer uma diferença enorme para manter o seu Lattes também novamente vivo e a sua cara. Se em algum momento eu achar que isso aqui não é mais relevante para mim, eu estou vendo aquela estrelinha miúda ali, mas aí eu mudo. Eu tiro sim e boto não. Tá tranquilo isso daqui, né, gente? Então, é um trabalho de pesquisa dentro da pesquisa. A gente vai e faz isso, tá? Eu só quis mostrar para vocês porque isso é uma informação que é solicitada e a gente, às vezes, precisa ficar ligado. Então, como eu falei, artigos aceitos para publicação. Você vai começar a inserir esse artigo, você vai dizer se ele é um dos mais importantes, se não é, eu botei não. Você vai procurar o periódico. Então, você vai colocar o nome, vou botar aqui Cadernos para o Arte, né? Só para a gente procurar. Olha que coisa estranha, né? Não achou, acho meio impossível, vou botar Cadernos do Croarte, só para ver se ele vai aceitar agora, tá? Não tem. Eu vou voltar, é porque eu não estou acreditando que não tem, sabe? Então, ele pede o nome do periódico ou parte do ISSN. Se você começa a achar, não está encontrando, tem a chance de você colocar o nome de uma revista? Claro, claro que tem. Mas esse aqui não tem como ele não achar. Eu só vou achar aqui na página do Cadernos Pro Arc, o ISSN dele, né? Eu vou colocar por aqui. O ISSN da revista eletrônica é essa daqui. Vim, busquei. Então, se der qualquer dúvida, gente, pega pelo ISSN, que é muito melhor. E ele não está achando. Como é que pode, né?
Deixa eu pegar pelo outro. Eu acho que ele vai pegar do anterior do que é impresso, mas isso aí seria o cúmulo, tá, gente? Senão eu boto um novo aqui agora. Aí ele achou. Vamos voltar, tá? Eu vou botar nova busca, cadernos ProArc, ele vai dizer que não acha. Eu vou incluir esse periódico. Por quê? Porque ele não está colocando o ISSN eletrônico. Nesse caso, para mim, é importantíssimo que já está desde 2012, né? Então, eu vou botar aqui, e o nome é Cadernos do ProArc, né? Vou até botar Cadernos ProArc, já que o outro estava do. E salvo. Veja que quando a gente faz isso, ele aparece. Então, mesmo que você não encontre o periódico, pode ser que ele não esteja encontrando, se você tiver certeza que o ISSN está correto, não tem problema duplicar. O CNPq vai ficar com uma base cheia de duplicatas, mas o problema é dele que não estava encontrando, né? Agora, a grande parte do momento ele vai encontrar. E aí você vai dizer quem é o autor, papapá. Lembra que isso aqui é que está em publicação, tá? Foi aceito. Você coloca todos os dados, eu não vou salvar, tá, gente? Então, veja aqui o que eu já tinha feito para essa revista, que foi agora em 2023. Sim, coloquei todos os dados, quem eram os autores, quais são as palavras-chave, não precisa botar a tradução, não precisa ter outras informações, caso não queira botar nada. Ele já foi publicado. Então, eu posso botar aqui, ó, eu volto e boto salvar como artigo completo. Na hora que eu fizer isso, ele vai me levar para os artigos publicados. Ainda bota aqui bem grande, não incluir artigos no Prelo, enviado para publicação, aquilo que você fez lá não serve. Perfeito. Agora ele fica perguntando para você, cadê o DOI? Eu acredito que essa revista não tenha DOI, pois pode acontecer isso também, né? Ele não vai buscar o DOI. Mas aí eu sei que na revista latino-americana de ambiente construído e sustentabilidade, né? Vou pegar aqui. Vamos lá, qual é o homepage, né? Revista. Ah, já esqueci tudo que eu falei aqui. Revista Latino-Americana de Ambiente Construído. Vamos ver se aparece aqui. Ambiente Construído. Tá aqui, tá? Que é da ANAP, né? Que essa é da editora mesmo, já tá bem certinho aqui. Então, você sabe que está aqui, essa é a versão mais atual, exatamente aqui, que foi colocado, ó, meu trabalho com o Felipe, né? Tá aqui certinho, não tenho dúvida, tá? Então, o que que eu posso colocar aqui agora? Eu posso colocar essa... E tem até indexadores, mas não tem DOI. E eu sei que não tem DOI porque geralmente aparece o DOI bem claro aqui. Bem, não tem problema, publiquei no lugar sem DOI, mas é uma revista muito importante. Coloco aqui o link. Qual é o volume? Vamos lá. Volume 4, número 13. Então, dados que são importantes. 4, série 13, página inicial. Não sei se ele vai me dar uma página inicial. Talvez tenha só o PDF mesmo para ler. Não tem, tá vendo? Ele não coloca. Ah, o que que a gente faz quando não tem? O artigo vai de 1 à página 11. Eu com certeza colocarei que é da 1 até a 11, né? Não tenho dúvida aqui. E aí você vai, obrigada, e salva. O que que aconteceu aqui, gente? Eu coloquei, vou fechar aqui rapidinho. Eu coloquei aqui que estava, né, uma produção que estava apenas aceita para publicação, estava aqui aguardando a hora de sair daqui, e aí eu tirei ela daqui quando ela foi publicada. Isso é importante? Sim. Se você é um pesquisador que é muito aceito, mas demora, né, o periódico não publica, ele demora muito a fazer isso, quem tem que ser beneficiado não é você, é o periódico. Então, as informações ficam aí. Só funciona para periódicos. E olha só que coisa, né? Esse meu aqui do Traditional Dwellings nunca foi publicado, tá? Desde 2014, eu não tirei. Eu queria dizer que eu fui aceita, né? Que teve aceite, mas não foi publicado. Autoconstrução. Esse aqui até sei que é com a minha doutoranda, que já é doutora, né? Já defendeu. No caderno de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Até hoje está demorando, nós estamos no ano de 2023, ainda não saiu. Tá aí. Então, produção. Artigos só em periódicos. Mas o que a gente mais faz, né, gente? É esse daqui, ó. Trabalhos publicados em anais de evento. Esses trabalhos aqui, a gente pode dizer se eles são, né, cada vez que a gente vai num evento, se eles são resumo, se eles são completos, se é resumo expandido. Então, tudo vai depender agora aqui, ó, completo, resumo expandido. Novamente, ele está pedindo DOI.
Não tem dói, tudo bem, deixa sem, né? Isso também vai acontecer várias vezes. E aí, todas as informações necessárias, né? Ó, exatamente um outro congresso de desenvolvimento sustentável, pela ANAP, vai colocando dados, eu coloquei ó, acesso direto ao artigo, o link, isso pode ser uma informação interessante, isso aparece quando a gente faz, né? E vou salvar aqui. Eu não fiz nada de novo, não, tá, gente? Eu só abri para mostrar para vocês que tudo começa com incluir novo item. Dizendo se foi resumo, dizendo se foi completo ou resumo expandido. Vamos lá. Problemas. Sim, deixa eu só falar um problema que pode até ser isso, tá? Eu já fui ao evento, eu já apresentei, mas não saiu anais. Era isso a dúvida? Não, mas pode completar. Porque essa é terrível. A gente fica assim, e aí? Bem, qual é a minha dica? Veja que aqui é trabalhos publicados em anais, né? Então, você não pode colocar porque os anais ainda não saíram, você ainda não tem esse registro. O que que eu tenho feito? Isso também eu acho que é importante para todos os pesquisadores. Você diz tudo sobre ele, tudo, 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 tudo. Você vai chegar no momento aqui que você não vai ter respostas, que é isso daqui, ó. Qual é o volume, qual é o fascículo, você não sabe. E qual é a dica, gente? É X, 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 X. Você não está enganando ninguém porque não tem dado. E aí você vai e salva com as informações que você pode, né? Ele agora talvez nem salve porque falta muita coisa, né? Mas você vai ter várias informações. E o que que vai acontecer? A única coisa que tem que ser lembrada é você botou essa produção ali e ela está incompleta, mas pelo menos ela já está citada para você, porque você está esperando os anais saírem. Essa é uma produção intelectual. O que que é produção? Coisas que se leem, produção intelectual, né? Se você fez uma apresentação, vou parar aqui, tá? No mesmo evento, então cadê? Vamos lá. Apresentação de trabalho, do mesmo evento, do mesmo assunto, do mesmo artigo, você vai ter duas entradas. O que que uma entrada é? É o artigo que você publicou, né, que está em análise de eventos, e a outra é o trabalho que você apresentou sobre esse análise de eventos, né? Então, você vai criar esse elemento, e às vezes fica repetido mesmo, você vai dizer, ah, foi uma apresentação, foi um simpósio, foi um congresso, como é que foi que eu fiz, né? Você começa a marcar tudo de novo. Ficam duas entradas? Sim, ficam duas entradas. Agora é a grande hora. É aí que a CAPES entra, porque a CAPES quer ver qual é a sua atuação técnico-tecnológica? Isso é uma atuação técnica, que é você colocando o seu produto para fora, né? Você dizendo isso. Então, muitas vezes você faz uma palestra, às vezes você dá uma entrevista, né? Até assim, entrevista, isso também tem aqui, né? Entrevista está na produção técnica bem claramente, né? Você falou com as pessoas, mesa redonda, mas esse daqui que está relacionado à produção bibliográfica pelo CNPq, para o Lattes, é técnica. E é por isso que a gente pede isso para os nossos mestrandos e doutorandos. Ó, você apresentou? Bota aqui a produção técnica. Você publicou? Isso daqui é uma produção intelectual. Por favor, fale. Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Estava tentando adicionar aqui, enquanto estamos falando, um projeto de extensão que eu participei, e aí eu fui adicionar como coordenadora a professora e tudo mais, só que ele não me permitiu, porque falou que a pessoa não estava cadastrada no meu currículo. Exato. Isso acontece às vezes. Isso acontece às vezes. Sabe o que que você pode pedir? Para que ela coloque o seu nome lá primeiro no projeto dela, tá? Então, outra coisa interessante que você colocou aqui é que nós temos projetos, né? Projetos de extensão e de pesquisa. Nos projetos de extensão, as pessoas também precisam aparecer. Isso é outra coisa importante, né? Quem foi que você cadastrou? Fala com ela para ela colocar, que eu acho que é a primeira parte, está vendo aqui, ó, pesquisadores. Quem é a coordenadora? Eu. E também isso está muito claro porque foi eu que criei. Já que você está colocando um projeto que você não é a coordenadora, talvez ela tenha que fazer isso primeiro, tá? Esse é o passo número 1. O número 2, eu já passei por essa situação exatamente, né? Uma colega minha de pesquisa que estava inserida, estava tudo certinho aqui, não tinha que dar problema, estava escrito que eu não estava cadastrada com ela, como se fosse qualquer coisa na vida dela. Então, a gente mandou um e-mail para o CNPq, para o atendimento do CNPq, e eles disseram que isso pode acontecer vez ou outra,
mas que se tentasse depois outro dia conseguiria. E a gente conseguiu, tá? Então, a primeira coisa é pede para ela ver se nesse projeto de extensão você também está inserido. Então, pede para ela inserir você, essa coordenadora será a coordenadora, e vai colocar seu nome. Provavelmente, quando você for colocar aqui, já vai dar certo. Tá certo? Tá bem, obrigada. Uma outra Nada. perguntinha. Eu estava vendo que você coloca como Pinheiro o seu sobrenome principal. Pode fazer isso? Pode, eu faço isso há muitos anos. Então, quem não me conhece muito, até menciono Santana, mas eu sou Pinheiro em tudo, em tudo. Por exemplo, a minha tese, eu não tive como colocar Ethel Pinheiro, eu queria botar Ethel Pinheiro Santana. Tem muita gente que cita Santana, vírgula Ethel. Aí vocês lembram? Eu posso até fazer isso daqui agora, na Eu ia identificação. perguntar, mas não te falo nada ainda. Por exemplo, eu posso criar aqui mais um, né? Que já não tem me dado muito problema não, porque já é muito antigo. Mas eu posso colocar Santana Ethel para dizer, também sou eu, né? E vou salvar aqui tudo que é possível que as pessoas me chamem. Mas é isso, né? Eu uso Pinheiro há muitos, muitos, muitos anos. Tá bem, obrigada. É porque eu também não quero usar o último, não. Tem que começar, esse que é o momento. Tem que começar e aí se tornar meio conhecida. Eu acho que hoje em dia não chega mais nesse problema. Eu vi também alguém mais falando. Eu vou tentar passar isso aqui tudo, gente, que a minha proposta é daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Mas eu acho que aqui é o ponto que eu queria ficar com vocês. Produção bibliográfica é enxergada de um modo, né, que é um produto palpável, legível, tem que ser lido, exatamente isso, né? Por que que eu estou falando isso? Porque tem a produção artística. Então, ela pode ser sentida, experimentada, claro que ela vai ser vista, né, se ela for audiovisual, mas isso é importante também mencionar. A gente pode colocar deve. Outra produção artística cultural. Se você está executando fotos, se você está fazendo, né, um tipo de ensaio, é legal que venha aqui na natureza, né, e que crie isso aqui, né? Eu já tenho até alguns criados, né? Deixa eu ver se ele aceita. Ele já está aceitando digitar. Você pode colocar, né, ensaio, fotográfico, é um exemplo, né? Isso aqui é interessante, a CAPES mesmo, a CAPES, que não é o CNPq, né, mas a CAPES é que dá dinheiro para as pós-graduações no Brasil, inclusive bolsa, etc. A CAPES olha esses produtos artísticos e culturais que são importantes. Então, é isso, mesma forma de preenchimento, dizendo onde você fez, né, qual o ano da sua obra, o local de estreia, é muito visando também o pessoal que faz cenografia, né, teatro, se você apresentou, se não apresentou, então você pode publicar. Eu vou fechar aqui. Então, vou voltar para produções. Produção técnica é enxergada de uma forma, mas vocês já viram que trabalhos, quer dizer, apresentação de trabalho e palestra é considerado produção técnica para a CAPES e não para o CNPq. Então, é importante, sim, que a gente coloque, apresentou o artigo, fez uma palestrinha, qualquer coisa, anota isso aí. Por outro lado, dentro da produção técnica, a gente tem outras coisas que são bem interessantes. Por exemplo, depois eu abro aqui o outro, tá? Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Isso aqui é bem legal, porque às vezes você está dando uma entrevista para uma revista, ou até mesmo para alguém que veio te entrevistar na rua falando sobre alguma coisa. Se você tiver esse link, se tiver esse acesso, coloque, porque isso significa que você está produzindo conhecimento de uma outra forma que não é acadêmica. Novamente, isso aqui é uma produção técnica que a CAPES gosta de avaliar para os seus pesquisadores. Então, vamos lá, estou falando de CAPES, que dá dinheiro, eu estou falando de CNPq, que gerencia a nossa vida pelo currículo e por tudo mais. Eles ficam se comunicando. Então, veja, aqui tem, eu participei de uma mesa redonda, participei de uma exposição em que eu falei, né? Não estava fazendo a exposição, eu só falei, e coisas que vão acontecendo. Outra produção técnica é super importante. Ou outra não, desculpa, que é entrevistas, né? Onde é que foi a entrevista, onde é que apareceu, aí a gente bota aqui o YouTube, bota o que mais tiver que colocar. Outra produção técnica é o que eu queria falar com vocês agora, né? Então, se eu não estou fazendo nada disso, nem relatório de pesquisa, eu tenho, né, alguns eu fabriquei, eu coloco que eles forem executados, mas se eu não estou fazendo nada disso, estou fazendo uma produção técnica. Outra, qualquer outra. Olha quanta outra eu tenho aqui. O que eu coloco de outra produção técnica? Isso também é importante saber. Se eu participo de uma comissão de avaliação, se eu participo de uma comissão de seleção de bolsas, se eu sou moderadora de uma mesa, se eu participo de um comitê avaliador, vocês devem ter reparado que não tem lugar para colocar isso, porque você está fazendo isso em outros lugares, você não está fazendo isso na sua instituição, então isso não é uma atividade profissional, né?
Então, é aqui que entra. Essa outra produção técnica também é muito visada pela CAPES, que é quem dá o dinheiro. Eu vou falar isso aqui só para lembrar que são coisas diferentes, mas que se interseccionam. Eu vi uma coisa aqui que eu acho que eu posso até fechar com vocês, que talvez seja interessante. Deixa eu ver aqui. Não, peraí, para cá. O que eu ia colocar aqui? Relatório de pesquisa, tá? Eu vou inserir um relatório de pesquisa que eu tinha deixado para fazer com vocês. Eu fiz um relatório para minha bolsa, tá? Coloca tudo, né? Ah, eu sou bolsista de C, eu fiz um relatório agora para o PIBIC, coloca também. Então, esse é o título, né, que a gente vai colocar aqui. Então, eu vou falar um título de um relatório que eu fiz no início desse ano, né? Então, prestação de contas de verba PROEX. Qual foi? 2020 a 2023. Prestei conta de tudo isso daqui. Quando foi que eu fiz isso? Em 2023. Qual foi o mês de divulgação? Bem, digital, porque é a CAPES que me obrigou a fazer. Eu tenho que fazer, né? É um dos mais relevantes? Com certeza não é, né? Então, qual é o nome do projeto? O que eu estou desenvolvendo aqui? O nome desse projeto, que é uma prestação de contas de verba que eu recebi, né, para o ex-CAPES, né? O nome desse projeto é manutenção, e pode ter um nome de um projeto de vocês. No meu caso aqui é manutenção e coordenação do PROAC. Número de páginas, foi bem grande, foi em torno de 34, um relatório, né? Instituição financiadora, CAPES. Se a gente não sabe votar, eu gosto de colocar por extenso, tá? Então, é só uma dica. O que que a gente pode fazer? Digita aqui, CAPES, vê o que que é Fundação de Coordenação. Opa, ele vai abrir várias coisas aqui. Fundação, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coloca inteiro. Se você conseguir, é super importante colocar o nome inteiro da instituição financiadora. Disponibilidade restrita, quem foi autor? Só fui eu, então, também, se vocês são os únicos autores, são vocês. Palavra-chave, né? Verba, vou botar pós-graduação, né? Tem mais a ver. Pós-graduação, stricto sensu, isso é interessante, porque é o tipo da pós-graduação. Verba CAPES. Esse verba CAPES não deve ter aqui, anotado. Então, na hora que eu escrevo, ele não apareceu. O que que eu falo? Incluir nova. Confirmar. Eu botei uma palavra que ela não apareceu. Vou botar aqui, ó. Urbanismo. Já apareceu um monte de coisa. De onde vêm essas palavras? De todas as palavras que eu já usei. Ele vai catando, né? Se não aparecer nada, significa que eu nunca usei e eu posso incluir. A área de conhecimento a gente já viu, arquitetura e urbanismo. O setor é educação, foi para educação superior, e eu salvo aqui. Então, esse é um relatório que também foi executado, né? Uma prestação de contas que fica aqui. Eu não vou muito mais adiante, gente, porque tudo isso aqui são tentativas, mas o mais importante, realmente, que é importante para o pós-graduando, para o pesquisador, etc., é que um produto seu pode virar mais de um. Se você foi ao evento, você publicou nos anais, você vai colocar como produção, que é essa daqui, né? Artigos completos, desculpa, trabalhos publicados em anais de eventos. Se você apresentou o trabalho, é mais uma produção. Se você foi ao evento, olha aqui, mais uma coisa para colocar: eventos, participação em eventos. Mas veja, esse daqui não supera aquele lá da produção. É a produção que faz diferença para o nosso peso institucional. Esse daqui é só mais um dado. Então, se você está organizando ou participando, você pode colocar os eventos que você está executando. Por exemplo, eu já vou para um evento agora, eu já vou até agora colocar participante. Qual o nome do evento? É o Projetar 11, que vai ser em João Pessoa, né? Então, Projetar 11. Deixa eu ver se ele tem um outro nome, então é bom sempre dar essa pesquisada, né? Pronto. Ele tem um nome, sim, que acho que é Projetar Hoje, para quem, que, como, né? Vamos ver se eu consigo botar tudo certinho aqui. Vou botar o nome completo dele, né? Projetar Hoje. Para que, para quem, para que, para quem, para quem, para que, como, ao contrário. Então, vamos lá.
Para quem, para que, como. Esse é o nome. Ele é considerado internacional, a cidade vai ser, já tinha falado com vocês, João Pessoa. Super importante olhar aqui qual é o tipo de apresentação que eu vou ter, oral, o ano 2023, qual é a natureza? É um congresso? Boa pergunta. É um seminário. Então, a gente bota aqui, seminário, país é Brasil, homepage, vou colocar exatamente essa, porque está sendo coordenado pela Iven 3, homepage, título da apresentação. Gente, eu tenho várias, né? Então, vamos ver aqui uma que eu estou apresentando, só para eu buscar isso aqui para vocês. Eu vou botar um nome qualquer, tá? Senão a gente vai perder isso daqui, que é a cidade, a fábrica além dos muros. Depois eu ver isso aqui. Tá? Uma das apresentações. Não é de... O que é CIT? É uma produção para educação e popularização de CIT. O que é isso aqui? Ciência e tecnologia? Sim, você pode marcar que sim. É uma produção para popularização de ciência e tecnologia? Sim, né? A gente pode colocar. E aí o título em inglês que está me pedindo, mas eu não preciso colocar. Esse aqui eu vou colocar só uns pontinhos para depois eu ver que eu não terminei, tá? E olha só, é só isso, salvar. Só isso. É, O que eu Teu, estou dizendo? Que eu fui para o evento, tá? Mas eu não tô, mas não está dizendo assim outras coisas que são importantes que estão lá em produção. Diga. nessa relação de educação e popularização de CIT, tem uma aba só para isso. Vai ficar repetitivo mesmo? Então, ele manda para outra, mas quando você vai exportar, então vamos chegar aqui, né? Na hora que a gente vai importar, exportar o currículo, que são esses elementos últimos aqui, ó, que são importantes. Vou botar aqui exportar, tá? Eu posso dizer o que eu quero colocar. Por que você não foi, querido? Vou esperar ele aparecer. Ah, é porque eu não mandei ainda. Tudo bem, depois eu mando tudo isso que eu estou mudando, tá, gente? Mas você pode dizer, não precisa colocar, porque realmente fica duplicado. Mas em algumas situações, é importante o seu currículo mostrar do que você fez, que realmente é popularização de ciência e tecnologia. Por exemplo, quando você faz uma oficina, quando você faz algumas coisas, ele não quer deixar. Então, primeiro eu vou enviar o currículo, tá? Depois eu faço isso. Depois eu exporto. Porque você pode, até na página de impressão, você pode fazer isso, tá vendo? Ó? Página de impressão. Ele vai perguntar para você se você quer tudo isso daqui, né? Se você quer mostrar ele ampliado, se você quer mostrar ele completo, né? Completo vai aparecer tudo, tudo. E aí ele duplica. Eu posso tirar educação e popularização de CIT, tá, Maicon? Aqui é o momento em que, para eu enviar esse meu currículo para alguém, eu não preciso fazer isso. E aí veja que aqui ele está dizendo para mim, eu vou mandar a BNT sempre melhor, né? Eu vou mandar com cores, sem cores, vai ser só em português, mostrar palavras-chave, mostrar área de conhecimento, sim. Período, não quero todo período, eu quero 2015, 2016 a partir, né? A mesma coisa período da produção, todo período, não, desde o ano de 2016, mesma coisa. Quando você escolhe isso daqui, você tem uma produção, que é o seu currículo, bonitinho, mas só com aquilo que você escolheu. Onde é que estava isso? Aqui, ó. Como é que a gente faz isso aqui? A gente imprime o currículo, né? A gente imprime esse currículo, ele vai ter só as informações que eu queria. Onde é que foi isso aqui que eu cliquei? Foi aqui em impressão, desculpa, impressão. Por que ele não me permitiu exportar? Porque para eu exportar, que é para levar para outros lugares, eu tenho que enviar tudo isso que eu já fiz agora de novo. Então, eu vou enviar daqui a pouquinho, tá? É isso, Michael. Sim? Perfeito, obrigado. Mas dobra sim, você tem toda a razão. Então, assim, passei por aqui. Patentes e registros, olha, poucos são os arquitetos urbanistas que usam isso daqui, mas é possível que sim. Inovação. Esses aqui de inovação, eles têm uma relação também de pegar do que você tem feito. Então, lá, quando você está colocando o projeto de pesquisa, você também pode marcar aquele de inovação e vai aparecer isso aqui. Novamente, né? São informações que ficam cruzadas o tempo todo e que vão aparecer. Como eu falei para vocês, eventos é o que você participou ou o que você está organizando. Não tem a ver com a publicação que você fez ou a palestra que você deu ou, né, a apresentação oral que você fez. Tem que colocar isso aqui em produções. Orientações é o que você está fazendo, não é o que você está recebendo, tá, gente? Então,
É importante que, se você está orientando alguém, ou co-orientando, também pode ser legal, sabe? Dizer uma co-orientação, você pode colocar. Então, por exemplo, aqui você vai botar trabalho de iniciação científica, por exemplo, para um mestrando, doutorando, né? Pode marcar isso daqui. Trabalho de conclusão de curso de graduação também, o mestrando, doutorando pode colocar. E pode colocar todos os dados que estão sendo solicitados aqui. Então, mais um dado que é importante de ser colocado. Bancas também, participação em banca. Participação em bancas de comissão julgadora. Lembra que eu falei que lá na atividade profissional, como bolsista, você pode colocar esse item, né? Que você participou dessa banca, papapá. Então, isso é o que você atuou, mas você também pode, novamente, ó, a duplicidade de tudo aqui, mas também pode colocar que atuou. Então, se tem um representante discente que foi chamado para fazer parte, você vem incluir aqui esse item, coloca, né, o que que você é, né, qual foi a natureza dessa avaliação? Outra, não estou fazendo concurso público, nada disso, mas é outra, eu quero dizer o que que eu estou fazendo, né? Qual foi a instituição, qual é o título já diz muito, né? Então, por exemplo, avaliação da logomarca, da taberna do seu Joaquim, né? Qualquer coisa assim. Foi um concurso, você participou? Coloque. Não deixe de colocar. E aí você vem aqui até o final e salva. E aqui, gente, citações. Esse é o item que muita gente fala assim, isso aqui é coletado? Sim, é tudo coletado. Mas você também pode colocar as informações. Hoje, a plataforma, que é essa daqui que a gente está usando, ela é bastante viva, eu tinha falado isso lá no início, e quando você coloca o DOI, o ORCID, né, também vai atrás dos dados, começa a procurar você, mas você também pode colocar o seu Research ID aqui, e você pode colocar os dados que você já sabe da sua própria produção. Eu mesma nunca fiz isso daqui, porque aqui só tem o ISI, o Celo e o Scopus, né? Mas a gente também pode colocar, por exemplo, o Google Scholar, que foi o que eu coloquei aqui, né? O Google Scholar, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. É uma base muito, muito boa para o arquitetura e urbanismo. Inclusive, foi utilizada na avaliação da CAPES. Se vocês vierem aqui em Google Scholar e vocês procurarem o nome da pessoa, né, ou você mesmo se inserir, até o nome de vocês, eu vou botar o meu, né, obviamente, para não botar o nome de ninguém, você vai descobrir como é que as suas produções estão sendo encampadas em outros órgãos, em outros periódicos, em outros momentos de publicação, né? Então, aqui, em Etel Pinheiro Santana, aí você vê quantas pessoas citaram, 265, né? O que que aparece aqui para mim? Aparece como é que eu estou funcionando, então eu consigo colocar esses dados, meu índice H é 8, não é muito bom não, mas está chegando lá, assim, né? O que eu quero chegar é 10, algum dia chega, grandes pesquisadores têm 12, né? Grandes mesmo, né? Tem uma pessoa aqui na minha cabeça que eu sei que é 12. Mas veja, é isso, quanto mais é citado, quanto mais você trabalha, isso mais aparece. Por que que eu abri isso aqui para vocês? Porque se vocês publicam em periódico, que tem indexador, que tem DOI, né? Evento, que também tem DOI, tem evento que tem DOI, você já deve ter um Google Scholar, e não sabia. Você já está sendo coletado por esse grande ecossistema chamado Google. E aí, gente, para terminar, tá? Que acho que agora a gente já foi bastante longe mesmo, eu quero ouvir perguntas de vocês. Precisamos enviar. Fiz tudo isso. Tudo isso. Eu preciso enviar esse currículo. Então, na hora que você vai enviar, você diz que você está de acordo com essa declaração, que você autoriza, eu autorizo a versão em inglês do meu currículo, se algum dia eu tiver que pegar correndo, pelo menos ela já existe, né? E aí você bota aqui, enviar ao CNPq. Esse é o momento também que, quando você coloca um coautor, uma pessoa nova, o CNPq também vai solicitar isso a você. E aí você sabe que enviou, geralmente, não tem nenhum outro bilhete aqui, né? Aqui, ó, na minha página, não tem nada dizendo que eu preciso fazer alguma coisa, que tem alguma coisa a ser feita. Isso aparece quando você está com muita pendência, né? Enviar o seu currículo ou não. Quanto tempo ele demora? Acho que em torno de umas 24 horas no máximo, né? Para chegar na base, ser atualizado e dizer, ok, finalizou. Veja aqui, eu mandei agora, mas a minha última atualização ainda está em 11 de setembro. Vocês estão vendo aqui? É porque não é imediato. Então, vou fechar aqui minha apresentação, que eu acho que a gente já foi onde a gente precisava. É só para deixar claro, principalmente para quem é bolsista, para quem passa por avaliação,
né, dentro do seu programa ou de outras instituições, se você tem que fazer uma modificação do seu currículo, faça 48 horas antes, senão não vai adiantar. Você vai dizer tudo o que você queria fazer e não vai ser visualizado, porque interessa. E é isso, gente. Acho que foi bem intenso. Eu dei uma circulada grande por ali, mas talvez vocês tenham outras dúvidas, né? Então eu vou me calar se alguém quiser falar agora. Então vou abrir aqui a oportunidade, gente. Eu tenho uma dúvida. Sim, João. É que é um organismo vivo. Eu entendo que o Lattes é como se fosse um site de um organismo vivo. Por exemplo, quando eu vou adicionar uma pesquisa que eu pretendo adicionar, é, por exemplo, meu orientador na pesquisa, ele vai receber alguma coisa para confirmação, eu tenho que avisar ele, Tem que como avisar. funciona isso? Então, acho que a Renata fez uma pergunta parecida. O que que acontece? Quando você está cadastrando um projeto de pesquisa, você não é o coordenador, você faz parte dele, né? É preciso que o seu coordenador também tenha feito isso antes e tenha posto você. Se isso aconteceu, com certeza ele recebe uma comunicação. Eu recebo, várias vezes chega. E onde é que chega? Chega pelo próprio Lattes, tá, gente? Não é um e-mail que vem para mim, não. Quando eu abro o Lattes, tem ali uma central de perguntas ou comunicação, que ele fica dizendo, tem uma versão que não foi mandada ainda, tem não sei o que faltando. Aí aparece ali, não sei quem solicitou. Então, também tem isso, vocês têm que deixar as pessoas informadas para que elas abram e vejam que está ali aquela solicitação. Então é isso, viu, João? Não tem jeito. Todo mundo tem que ficar interligado, senão ele realmente. Hoje ele faz isso. Já houve momentos em que não, cada um colocava o que queria, aparecia ali. Pessoa que nunca imaginou que ia estar com você aparecia, mas agora todo mundo é avisado. Teu, o mesmo acontece quando é algum artigo e, por exemplo, colocar o trabalho do TFG também. Vai aparecer para o meu orientador, que eu estou citando, colocando o nome dele, por exemplo. Sim, eu já percebi que não é sempre não, viu, Diego? Então aí também tem as falhas do sistema. Eu já coloquei artigos com coautores, mas eu não me lembro dos coautores terem sido perguntados, por exemplo, né? Mas deveriam ter. Olha, chegou um artigo aqui, você foi colocado de coautor. Mas acontece de vez em quando, sim. Essa versão de chamar os coautores, de notificar, como eu falei, ela vai aparecer no ambiente Lattes da pessoa que foi chamada. Então, se ela nunca nem olhou, se ela não deu ok nem nada, vocês lembram que eu mostrei minha página, ela tinha ficado limpa, né? Só tinha um resumo, depois que eu mandei e tudo foi. Provavelmente ainda tem 24 horas para vir mais alguma notificação para mim, do tipo, falta isso, falta aquilo, né? Como deu o problema que a Renata falou, o projeto disse que não podia, porque não está cadastrado, é isso, né? Algumas vezes entra na hora, outras vezes não. Mas é um sistema que se autocomunica mesmo, tá? Uma dúvida, Éter, a respeito da produção, da atuação profissional. A gente aqui se restringe à pesquisa ou como adicionar um projeto de arquitetura, por exemplo? Se isso é Então, algo adicionável. é. O profissional, então, se você, vou abrir aqui de novo, se vocês repararem, o meu é que eu parei na UFRJ, né? Com a dedicação exclusiva. Mas antes disso, tinha É, outras coisas. Então, você pode sim. criar várias entradas. Você pode colocar, inclusive, o nome da empresa que você trabalha, ou se é a sua própria empresa, né? Você é um MEI, você Isso, pode colocar seu nome com MEI, ou Eireli do lado, né? Você pode colocar ok. Porque MEI. por isso que eu ia perguntar sobre isso, que se não existe na ampulheta, né, na lupinha, como... Porque, né, no FRJ você encontra, TV Globo você encontra. Aí, se você Isso. coloca um escritório de arquitetura, não vai encontrar. E a gente cria, aí seria algo... Porque parece que ele cria. Então, ele pode criar em alguns momentos. Agora mesmo aqui, ó, eu não encontrei. Caso não esteja na lista, você fixa, clique em cadastrar. Caso não esteja, digite em cadastrar uma nova instituição. Nem eu Certo. sei, porque eu acho que eu nunca tinha feito isso, tá? Mas eu acho que a gente pode cadastrar sim. Cadê? Vamos ver onde é que é. Eu fiz isso, mas eu não sabia se eu sabe. Eu falei, ai meu Deus, eu não sei se eu estou fazendo certo.
Não, com certeza. Já, em outros momentos eu já cadastrei, lembra que eu cadastrei até a revista que não estava aparecendo. Mas Sim. pode sim. Tudo o que vocês fizerem profissionalmente é importante. A única coisa que vai acontecer é que você, às vezes você repara que foi ao mesmo tempo, né, que a pesquisa, outras não, Uhum. outras encerrou, e é como vai aparecer. Tá, Então pode fazer sim. tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida? Então, Sim. eu tenho. Deixa eu te perguntar sobre eventos. No caso, naquela parte que você coloca a cidade do evento, se você vai participar de um evento que ele acontece em mais de uma cidade, ali eu listo as cidades ou eu coloco duas entradas, uma É, para cada cidade? não, o evento, ele sempre é Uhum, angariado pelo nome dele. uhum, Então, faz mais sentido mesmo você colocar uma vírgula. Eu só não sei se aceita, mas acredito que aham, sim, porque eu já criei nome de cidade assim, dizendo, uhum, né, barra, não sei o quê, e aham, aceitou. Então, você aceitou. pode colocar Rio, Petrópolis, Uhum. papapá, você pode ir colocando sim, não É, tem porque problema. o evento da CES, ele vai acontecer em vários lugares, mas eu vou participar no Rio e em Petrópolis. Eu queria É saber como é itinerante. que eu listo. Pode sim, pode colocar as duas, com certeza. Tá. É, eu participei de um evento há uns anos, até na pandemia, foi online, mas era o Projetar também, 10. Mas ele era em Lisboa e também no Rio Grande do Norte, em Natal. E aí eu botei Lisboa barra Natal e tá tudo certo, tá lá. Ah, tá, entendi. Obrigado. Ah, E quando o evento ele é virtual, no caso, você está fazendo uma apresentação virtual, o evento tem um lugar real, mas você está fazendo uma apresentação virtual do evento. perfeito. Isso tem acontecido muito e ainda vai continuar acontecendo. Mas o evento, ele é sempre sediado, geralmente pela comissão organizadora de alguma instituição. Então, o que que eu coloco? Eu coloco online e eu coloco barra, por exemplo, Brasília. Isso é uma coisa que eu acho importante, até para mostrar, porque ele continua perguntando, ele fala assim, cidade. Ele começa, aí eu boto lá, Distrito Federal, entendeu? Eu fico botando isso porque, obviamente, a gente não tem como fugir de um dado que está sendo solicitado. Mas eu sempre coloco online e eu digo, né, qual é a cidade ali que foi o organizador. Isso aconteceu muitas vezes já. Por exemplo, quando você vai atuar num evento, nas sessões de comunicação, fazer a mediação da mesa. Aí, no mesmo caso, no evento da CES, eu vou participar no Rio e em Petrópolis também. Eu tenho como colocar tudo numa chamada só, ou eu tenho que, nesse caso, criar dois, porque não é participação no evento, é como se fosse uma atuação numa mesa. Vamos voltar para cá. São várias entradas, Delano. O que que você pode fazer? Primeiro, lembra do que eu falei que era assim, excelente, outra produção técnica? Você vai Sim. colocar aqui mediação de mesa, ó, moderadora de mesa, Uhum. mediação. Essa é uma entrada muito importante. Ela entra como Uhum. produção técnica. Você Tá. é da organização de um evento. Olha quantas coisas vão ser geradas. Organização de eventos. Você vai colocar o nome do evento, você vai colocar qual é a sua posição, qual foi o ano, já que ele vai ser, qual é o nome dele. Você vai criar isso tudo aqui. E se você tiver qualquer outra ação a mais, por exemplo, de ainda Aham. apresentar um trabalho nesse evento, de estar no evento, bota aqui, Aham. evento, participação, Uhum. bota ele, Uhum. participação, bota o trabalho que você publicou, só que aí, tá vendo? É cada um no lugar. Sim, sim. Produção intelectual, né? Publiquei nos anais, Uhum. apresentei trabalho. Olha quantas entradas para um Uhum. mesmo evento. A gente pode botar isso Sim. tudo. Ah, entendi. Obrigado. Sabe? Professora, eu ia Sim. perguntar inclusive sobre isso. Se não tem problema assim ficar adicionando várias frentes no mesmo evento, se tipo não fica muito redundante essa questão dentro do Lattes, porque assim parece que talvez a gente esteja fazendo só para encher, né? Apesar de ser verdade. Aí minha preocupação sempre acabou sendo essa, tipo assim, por exemplo, no Coloque, eu participei, eu fiz sessão, fiz parte da comissão e tudo mais, e aí eu coloco todas essas informações, não tem problema mesmo, porque vai aparecer em diversos lugares diferentes dentro do Lattes, né? Não tem problema mesmo. Ó, Então, eu ótimo. dei um exemplo agora aqui do Delano, é muita coisa, porque ele está na organização, ele está fazendo Pois CCC, ele é. vai. Então, é isso, ficou muito grande, mas geralmente você vai ter duas entradas nesse mesmo evento e é completamente necessário, porque uma pesa, como eu falei para vocês, uma vai pesar como um produto intelectual, algo que está registrado nas bases, e outra
vai pesar como um produto técnico, que é como você coloca a sua vida de pesquisa para fora. O que que é um produto técnico, né? Já falei alguns aqui: moderação de mesa, coordenação de mesa, editoria técnica, apresentação de palestra, são outras coisas, né? Eu não estou me debruçando para escrever nada sobre isso, mas às vezes tem até mais impacto, né? Então, a gente vê que o CNPq é isso mesmo, é um organismo vivo, a gente fica colocando todas essas informações, mas a CAPES, quando a gente bota essa informação, para a CAPES faz toda a diferença, porque ela dá um ponto diferente para cada coisa. E aí é bom a gente estar pontuando em tudo. Ah, perfeito. Então, eu vou precisar rever meu Lattes inteiro. Gente, vocês vão ver que vocês vão passear no Lattes. É uma coisa, hoje eu vou passear no meu Lattes, aí abre ele, fica lá olhando, passeando, mexendo nele. Coisas que são muito importantes, que eu estou vendo assim, todo mundo aqui, né, bem pesquisador e estudante. O seu resumo, ele tem que estar sempre muito atualizado. Mudou sua bolsa, escreva ali que mudou a bolsa, né? Ganhou alguma coisa. Ah, e outra coisa que eu acabei não falando, tá? Ganhar bolsa é um prêmio? É um prêmio. Ganhar um edital, passar num concurso público, vocês podem vir aqui. Eu sei até porque meus I6, assim, em trabalhos anteriores, ganhamos o prêmio Arquisul, né? Então, assim, vem aqui e coloca o prêmio. Deixa eu ver agora onde é que está aqui, porque até eu já esqueci. Produções, não. Cadê? Gente, só porque eu falei agora de prêmio, mas eu juro que tem. Formação. Ó, só porque eu estou procurando agora, eu não vou achar. Dados gerais. Eu vi dados gerais, Prêmios, prêmios e obrigada, lá no títulos. início. Isso, olha só, prêmios e títulos. Então, se você se tornou mestre, parece uma coisa meio idiota, né? Mas você pode colocar. Se você ganhou um prêmio, um edital de pesquisa, olha aqui, eu ganhei uma bolsa de produtividade, coloquei. Menção honrosa da tese de Mariana, que eu sou orientadora dela. Coloquei, ganhei um prêmio da CAPES agora esse ano, viu, gente? Mariana, minha doutoranda. Ganhei bolsa digital para a FAEX, ganhei primeiro lugar nessa categoria, segundo. Então, isso daqui também são outras informações que mostram o quanto a sua produção é rica. Então, novamente, gente, é um lugar para se exibir, é uma vitrine, claro que é, senão a gente não precisaria ficar fazendo esse trabalho todo, né? Só que o mais importante é que é uma vitrine que serve para diversas funcionalidades. Para um coordenador de pós-graduação, a gente quer ver quanto que a produção intelectual está pesando. Né? Você está produzindo para uma revista legal, que pontua bem, existe uma coisa chamada Qualis, aqui a maioria das pessoas já ouviu falar, né? Qualis CAPES. Se a revista é A1, ela vale muito, se ela é A4, ela vale menos, mas se ela for A1, A2, A3, A4, é muito bom. Geralmente tem dois, geralmente tem todas as informações. Ah, isso eu quero. Então, a gente fica pesquisando isso aí no Lattes das pessoas. É fato, viu, gente? Então, pode falar. Tudo bem, Pedro? Fale. É uma dúvida exatamente sobre isso. Existe algum lugar nas produções que a gente coloca qual é o qualis daquele periódico? Então, vamos lá explicar. Isso aqui é uma base do CNPq que fica conversando com a CAPES o tempo todo, né? O que a CAPES faz? A CAPES é quem dá o dinheiro, que avalia as pós-graduações, né? Não avalia as pessoas. A CAPES cuida de empresas, né? Instituições, e o CNPq cuida de pessoas. Só que, quando acaba a avaliação da CAPES, ela pontua tudo e ela repassa isso para o CNPq. Então, automaticamente, aquela revista que você colocou, ela já vai aparecer numa gradação, que é o que ela tem depois da avaliação. Olha como é que é legal. A sua revista que você publicou há 5 anos atrás, ela era B4, B. Mas aí ela foi avaliada pela CAPES agora em 2021, A2. Sabe o que acontece com a sua produção? Ela avalia A2. Ela modifica na hora. Então, é por isso que também é importante buscar uns periódicos bem legais, que você sabe que estão em crescimento, né? E que vão ser bem avaliados, porque acontece. Aí a gente vai se valorizando também. Eu tenho uma Deixa. dúvida, perdão, rapidinho. Em relação ao resumo, se puder compartilhar de novo a tela rapidinho, como é que você escreveu aquilo tudo? Você pegou É bem e simples, fez tá? também? Quando, Como é que... quando, quando vocês criam, ele pede para colocar o resumo, é fácil. Depois que já está criado, já cresceu, você vem aqui em editar resumo.
E aí você escreve o que você quiser, tá? E vai colocando aqui, escreva, apago, do jeito que eu quiser. Então, isso aqui é um pop-up, né? Vou botar aqui para ver melhor. Isso aqui é um pop-up que abre, que você preenche tanto em inglês quanto em português, né? E depois salva. Pronto. Não, mas a pergunta é, eu entendi como é que edita, mas você mesmo que escreveu, então, manualmente tudo isso, você não, porque parece que foi meio que copiado de... Não, não. Escrevi tudo. Você quer ver uma outra coisa interessante? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque não é uma coisa que eu vou muito, mas outras informações relevantes em dados gerais. Tá vendo? Pouca gente vai. O que que tem aqui, né? Ah, mais do mesmo, né? Eu achei que estava muito excessivo lá no resumo, né? Aí eu comecei a colocar, não, olha, desde 2014 eu sou coordenadora do laboratório de pesquisa, já ganhei muitos editais. Eu achei que não precisava colocar lá, mas eu coloquei outras informações. Parece até uma coisa boba, mas eu já participei de umas bancas de professor titular ou livre docência, eu estava na banca. E aí a gente fica olhando o Lattes, né, e tudo mais. Aí quando eu cheguei lá no final, isso aparece, quando você imprime, isso aparece lá no final do seu Lattes. Outras informações relevantes. Aí estava assim, eu sou avô do Bento e da Isadora. Eu adoro passear no parque com eles. Eu achei tão inusitado, mas me deu uma dimensão de humanidade tão grande, sabe? Então eu vi que informações relevantes é para o que você quiser. Mas é isso, tá? Você edita, você escreve tudo e edita. Tá bem, obrigada. Nada. Tem mais alguém? Acho que eu vou até ficar aqui. Tenho. Peraí, só uma pergunta rapidinho. O que você falou de exportar o currículo, né? Que eu exportei o meu aqui agora, Aham. e a capa dele aparece currículo vitae. Porque eu vi em Isso. algumas seleções de mestrado e doutorado que eles pedem para que você envie o currículo vitae. É esse o currículo que eles querem? Então, esse daí, esse é o verdadeiro currículo vitae, né? Porque quando a gente Uhum, faz, a gente resume a vida toda. uhum, Sim, ele sai escrito currículo vitae. Mas lembra que eu falei aqui gerar página para impressão? Talvez uhum, para um concurso, eu acho que essa daqui é a melhor. Por quê? Porque ela dá aquela cara uhum. que eu acho que é importante, que é essa cara do Lattes, do CNPq. Esse outro, ele sai para editar, para uma edição, né? Para você Sim. mexer. Então, é isso. Se você quiser ele completamente completo, tá vendo Uhum, aqui, ó? É só marcar sim. completo. Pronto, acabou. Na hora que você confirma, ele está abrindo o currículo aqui para mim. Ele vai me Uhum, dar a cara do currículo e quando eu imprimir vai ter essa cara do Lattes. Eu acho que uhum, para uma seleção oficial eu acho mais legal, sabe? Na hora que uhum, você pede a impressão aqui, ó, vou só botar aqui um PDF para vocês verem como é que fica 97 páginas, porque eu botei tudo, né? Mas é isso, você pode diminuir, você pode. uhum, É isso, tem muita coisa. Eu gosto uhum, de escrever nas observações, aí às vezes tem muita coisa na observação, não precisa fazer uhum. isso, né? Mas se eu É achar, porque eu ficava na dúvida se era um currículo que eu teria que montar do zero, abrir o Word, montar, ou se eu poderia aproveitar o Lattes. Então, pelo olha, visto, eu posso aproveitar o pode, Lattes para montar. Tá. pode aproveitar. Ele tá demorando aqui. Mas pode aproveitar. Uhum, Agora, eu acho que tudo depende, de quem é esse receptor da mensagem, né? Porque, uhum, veja, se você está indo para uma empresa fora do Brasil, isso eu digo assim uhum. de experiência já, isso daqui Sim. não é bem visto. Então, o seu currículo vitae, ele tem que ter 5 páginas. Não Uhum, estou brincando, não, é mais ou menos isso. 5, 6. Então, isso aqui tudo não adianta, entendeu? uhum. Aí você Entendi. realmente. Mas você pode melhorar. Como é que você pode melhorar? Você coloca menos informação nele e pronto, né? Uhum. Vou cancelar Tá, aqui. entendi. Obrigado. Nada.